Eu aqui estou fazendo essa aula introdutória. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar chinês, alguns anos atrás, não tinha tanta informação sobre a China como tem hoje. A China, ela era um país um pouco mais fechado, né? Então, eu acabei descobrindo algumas coisas só quando eu fui morar mesmo na China, que eu descobri alguns detalhes que não se divulgava, né? E nessa aula introdutória, eu vou procurar trazer aqui coisas que, se você já pesquisou pela internet, você já conhece, mas se não, eu já vou deixar já de seu conhecimento aqui. E algumas delas com respeito ao próprio idioma, assim, eu fui aprender mesmo só lá na China, fui descobrir, né? Mas a gente vai considerar aqui, né? Então, nessa introdução, a gente vai abordar aqui três subtópicos, né? Que seria um pouquinho da história. Não vou falar da história profunda da China. Se você quiser aprender sobre isso, aí você pode procurar aí no conteúdo que tem na internet, né? Mas a gente vai passar por cima porque tudo isso está relacionado com o próprio idioma, né? A gente vai ver sobre a língua falada, né? E as variações, e nós vamos ver também sobre a escrita, que é bem interessante. Essa foto aí que você está vendo é uma foto de quando nós visitamos a China pela primeira vez em 2015 e fomos lá na Cidade Proibida. Eu gosto muito da arquitetura chinesa antiga, né? Ela é muito bonita, né? Então essa foto aí foi de minha autoria, muito bonita. Bom, primeiro vamos considerar aqui qual o idioma oficial da China. O idioma oficial da China é o mandarim, né? No chinês, a gente pronuncia isso aí que vocês estão vendo aí. É Putonghua. Putonghua. Essa é a pronúncia de mandarim em chinês. Sendo que a palavra Putong, Putong significa comum. E Hua significa fala, idioma, né? Língua. Então, língua comum, né? Esse que recebe o nome aí de mandarim. O próximo slide aqui, ele nos fala sobre a história dos idiomas falados na China. Aí que entra algumas coisas que eu não sabia, que eu só acabei descobrindo mesmo quando eu estive lá, né? A China ela é composta por vários povos, né? Várias etnias, né? E cada povo ele trouxe consigo o seu próprio dialeto, o seu próprio idioma, né? E existem mais de 80 dialetos chineses e todos são diferentes, isto é, incompreensíveis para quem não fala ele. Então imagina dentro de um país você ter ali vários dialetos e um dialeto não é semelhante ao outro, não dá para se comunicar uma pessoa com a outra. Um exemplo, aqui eu coloquei que quem mora em Cantão fala o cantonês, né? Quem mora em Pequim, já mais para cima da China, fala o pequinês, não é o cachorro, é o idioma, tá? E é interessante que cada província e grande parte das cidades tem ali o seu próprio dialeto, né? Agora imagine. Surge a pergunta, tá, então como que era essa comunicação aí na China, com tantos dialetos? Impossível, né? Um chinês do norte, ele não entendia um chinês que mora no sul e de qualquer outra parte do país. Imagina você, vamos colocar aqui uma analogia, você é de qualquer parte aí dos estados do Brasil, eu sou aqui de São Paulo, né? Imagina eu de São Paulo, eu fosse para o Rio e eu tentasse conversar com um brasileiro lá do Rio de Janeiro e eu não conseguisse, porque eu tenho um dialeto aqui e ele tem um dialeto lá. Então a comunicação era impossível, né? Lembrando que a China se formou de vários povos pequenos, né? Teve a formação da China. Então cada povo desse trouxe o seu dialeto. Então, o que poderia ser feito para resolver isso? Em 1956, um único idioma foi oficializado em toda a China,
para que evitasse essa confusão aí de dialetos, né? Para que fosse possível os chineses de qualquer parte se comunicarem, né? Ainda falando aí sobre essa união, ela foi muito boa, porque esses conflitos não iriam acontecer mais, né? Iria se falar um só idioma, né? Você iria continuar tendo o seu dialeto ali local, mas quando você fosse em outro estado, você iria usar esse idioma, que é o mandarim, né? O próximo slide aqui, agora falando um pouquinho sobre a escrita e pinyin, né? A escrita, ela se usa o ideograma, né? Não é usado o nosso alfabeto, né? A forma escrita do idioma chinês. Ela é datada de meados de 1300 a.C., né? Então, os chineses eles podem ler os ideogramas em mandarim ou no próprio dialeto, né? Existem aí duas formas de ideogramas. O ideograma tradicional, eu deixei aí um exemplo desse ideograma, só por curiosidade. Esse ideograma, ele é o ideograma de amor, né? A pronúncia dele é ai. Então, eu gostaria que você notasse a quantidade de traços que tem nele, né? Esse ideograma tradicional, ele é usado ainda hoje em Macau, em Hong Kong e Taiwan. Então, é onde são usados esses ideogramas. E o ideograma simplificado, né? Esse aí é também o ideograma de amor. Ai, né? Depois eu vou colocar um do lado do outro, vocês vão conseguir ver a diferença, né? Esses ideogramas simplificados, eles são usados em toda a China continental. Dentro da China se usa o simplificado. Ele tem cerca de 2.000 ideogramas, né, que tiveram aí a escrita simplificada. É interessante que os chineses de Taiwan, eles não gostam muito do uso do ideograma simplificado. Por quê? Eles alegam, e eles têm razão nisso, o ideograma simplificado, ele tira o real significado dos ideogramas, né? Quando ele tira alguns traços. E a história de o porquê foi criado esses ideogramas simplificados é que para se mandar uma carta de um imperador para outro, de um governante para outro, era muito demorado para se escrever, de tantos traços que existiam ali nos ideogramas. Então, para diminuir esse tempo de escrita, eles resolveram simplificar, né? Então, cerca de 2.000 ideogramas receberam essa atualização, por assim dizer, né? Foram atualizados, foram bem simplificados. E aqui a gente vê aí a comparação, né? A diminuição da quantidade de traços para facilitar a escrita, né? O primeiro, ele é o ideograma tradicional. E o segundo é o simplificado. É o mesmo ideograma da palavra amor. Ai, a pronúncia é ai. Se você notar, no meio dele tem alguns traços a mais aí. Tem 3 tracinhos e mais tipo um formato de uma tigelinha, alguma coisa assim, né? Que ele não tem no segundo, né? Então ele já diminuiu aí. E isso aconteceu com esses 2.000, né? Esses 2.000 ideogramas eles foram simplificados, foram removido alguns traços para facilitar na escrita, né? Bom, e só um detalhe sobre os ideogramas, o que a gente vai estudar no curso serão os ideogramas simplificados, né? A gente vai estudar, sempre vamos usar os ideogramas simplificados, que é usado em toda a China continental, né? Então, se você for lá para a China, né, em Pequim, se você for para Xangai, se você for para qualquer outra das cidades aí, você vai se identificar com os ideogramas que a gente vai usar, que são os simplificados. Agora falando sobre o pinyin, né? Se você for falar a pronúncia correta é pinyin, pinyin. O que é pinyin? Pinyin significa literalmente escrita fonética. Escrita fonética. É um sistema de romanização desenvolvido lá em 1958
e ele utiliza letras latinas para representar os sons no mandarim padrão. Então, em 1958, um chinês, ele, para ajudar o entendimento da escrita, das pronúncias, ele pegou a escrita ocidental, né? Pegou a nossa, o alfabeto ocidental e colocou lá para a gente poder tentar pronunciar. Então, é isso que é o PIN, né? E ele não é perfeito. Por quê? Porque ele existe algumas exceções nas pronúncias, né? E também tem a questão dos sotaques regionais, que a gente vai analisar. Então, o PIN, ele funciona, ele tem esse objetivo. Ah, como é que eu vou ler o ideograma? Você vai ver o ideograma e você vai ver PIN, que é a escrita no nosso alfabeto, para a gente tentar pronunciar ali o ideograma. Olha o exemplo aí. Exemplo ai, o primeiro aí que é o amor. Esses ideogramas, eles são os ideogramas simplificados. Lembrando, você vê o ai, aí ele não tem aquela parte do meio que eu falei, aqueles três esquinhos e aquela tigelinha, né? Então ele não tem aí. O próximo é um comprimento, né? É o ni hao. Isso em chinês é olá. Ni hao, esse aí é o ideograma e o pinyin em cima. Depois a gente vai ver sobre esses símbolos aí em cima, né? Que são os tons. A gente vai aprender bastante sobre eles, né? Vamos treinar bastante. Embaixo, o O significa eu, né? Depois, no meio aí, ren, que significa pessoa. E o último ali, né? Só da pronúncia ali você já sabe o que significa, né? Mãe, né? Mama. Então aí alguns exemplos. Então, como é que a gente lê os ideogramas? Vai ter o ideograma e vai ter o PIN, que é usando o nosso alfabeto para a gente conseguir pronunciar o ideograma. Tá bom? Então não é só olhando o ideograma. A princípio, não. Mas o objetivo é, à medida que você for aprendendo os ideogramas, você consiga só ler os ideogramas sem o PIN. Mas no começo você precisa da ajuda deles. Então vamos lá. O próximo, falando um pouquinho sobre ideogramas, separando essas palavras, a palavra ideo significa ideia e grama não é de grama de capim, não. Grama significa símbolo. Então, ideias e símbolos, né? Os ideogramas eles são divididos em três tipos. A gente vai ver aqui os pictográficos, os ideológicos e os fonéticos, né? Eu vou dar pelo menos um exemplo aí de cada, né? Ideogramas pictográficos, que significam? São baseados em desenhos, né? Então, através de um desenho se criou determinado ideograma. E é interessante que todos os ideogramas eles sofreram evoluções ao longo dos anos, né? Eles tinham um formato lá quando se fazia ele na pedra e hoje ele tem outro formato, ele evoluiu, né? Esse exemplo que está aí, que eu coloquei aí, é da palavra tá. Tá. Ele significa grande, né? E olha aí que a princípio era um homem, né? Um desenho de um homem com os braços abertos para mostrar alguma coisa grande, né? E ao longo do tempo, deixa eu tirar aqui a minha foto da frente, a minha imagem da frente para vocês observarem aí no canto da tela. Olha a evolução de cima para baixo desse ideograma tá, que significa grande. Ele era literalmente um desenho de uma pessoa, né? E aí ele foi mudando, mudando, até ali embaixo ele chegar ao que a gente vê hoje nas publicações chinesas, né? Esse é o formato atual aí, né, do ideograma tá. Então, vamos aqui passar para o próximo. Esse é o ideograma pictográfico. Então, ele é baseado em desenhos. A segunda classe de ideogramas são os ideogramas ideológicos. O que são ideológicos? Eles são a junção de duas ideias, só que ele apresenta uma nova pronúncia. Já vou explicar. Aqui você vê aí o primeiro
princípio aí, o desenho de uma mulher com uma criança segurando nos braços, né? A mulher que está à esquerda, ela é esse primeiro traço aí à esquerda, esses tracinhos à esquerda, é a representação da mulher. E esse ideograma da mulher sozinho, ele tem a pronúncia, tem uma outra pronúncia, que é nir, nir significa mulher. Tá? E agora, para representar a criança que está nos braços dela, na mão dela, é esse outro ideograma aí à direita. Né? E o ideograma de criança, a pronúncia dele é z, esse é a pronúncia do ideograma de criança, z. Então, mulher, nu, e criança, z. Só que o que acontece? Quando se juntou essas duas ideias, a ideia de mulher e a ideia de criança, se formou um novo ideograma. E agora esse ideograma, ele não carrega a pronúncia que esses ideogramas separados tinham. Ele carrega outra pronúncia, que agora é how. Né? Então, aí você pode ver. Eu vou tirar aqui de novo o meu... Opa, eu vou tirar de novo aqui a minha imagem, só para vocês verem a evolução desse ideograma aí ao longo dos anos, né? Ele tinha lá aquela aparência lá de cima para baixo, né? Ele tinha aquela aparência lá, ao longo dos anos foi mudando, mudando, até chegar ao que é hoje aí, esse how, que não carrega as pronúncias de mulher e pronúncia de criança. Tá? Ele tem uma nova pronúncia. Então, a característica dele é essa. Ele traz duas ideias, mas com uma nova pronúncia. Então, aí está um exemplo disso. Agora, aqui, a gente tem três exemplos dos ideogramas aí e o seu PIN. Deixa eu ver onde eu fico aqui para não atrapalhar a visão. Vou diminuir para não atrapalhar muito a visão. Então, aqui você vê o ideograma an lá em cima. O que ele é? Ele é uma mulher que está dentro de uma casa protegida. Então, isso dá a ideia de segurança. E é o significado, segurança, paz, é o significado desse ideograma. Né? A gente vai ver mais sobre ele. O segundo é o how. Esse ideograma how, ele significa bom, bem, boa. A gente vai ver o significado dele também, porque para os chineses, uma mulher e uma criança se representava coisas boas, representa coisas boas. Então, tudo que é bom tem esse ideograma aí, tem esses dois caracteres aí. E aqui embaixo a gente vê o mei. O mei tá aí um índio, né, com um adereço, né, com um chifre ou uma pena que deixa ele bonito. Então esse ideograma ele tem justamente esse significado de bonito. Né? Então a gente vai ver aí vários ideogramas que têm esses princípios aí. Ou ele é um desenho de alguma coisa, ou ele pegou dois desenhos e se uniram, ou ele juntou com outra coisa e formou um outro significado. Então é isso que se forma, dessa maneira que se formam aí os ideogramas. Né? Então tá aí, essa foi uma aula introdutória, né, inicial, mas para dar um contexto. Né? A gente não entrou aqui propriamente na matéria, mas é mais aí para dar um contexto do que é o idioma chinês, né, sobre a escrita, sobre onde é falado. Então, vocês aprenderam aí, você aprendeu sobre esse contexto, né? Então, vamos aí para as próximas aulas.